Fala, meus amores, vim aqui trazer para vocês a prova de 2023, a última prova da UFSC que foi feita. E bora fazer a resolução pensando sempre nas estratégias de solução, né, da prova da UFSC, que tem aquela história do não ficar marcando questão errada como certa que te tira ponto. Primeiro de tudo, o formulário, tá, pessoal? Como sempre, esse foi o formulário oferecido na última prova, na prova de 2023, não sei quando é que você vai estar assistindo isso, na prova do final de 2022 para o ingresso em 2023, tá? Muito bem, dá uma olhada nessa questão aqui. Os amigos Pedro, Tiago e João resolveram fazer um cruzeiro. Considerando que as atividades nesses navios... Deixa eu ver se eu estou compartilhando com vocês direitinho. Estou compartilhando, tá. Nesses navios costumam ser voltados à diversão dos passageiros, eles decidiram inovar e colocar em prática alguns conhecimentos aprendidos na escola. Pedro, Tiago e João certamente são virgens, estão num cruzeiro. Vamos falar difícil. Bom, enfim. Ao chegarem ao cais, viram o transatlântico atracado, como mostra a figura abaixo, e formularam afirmações. Pessoal, quando a gente olha um barco, a gente já deve ir para o empuxo. Muito provavelmente a força, aquela que aponta para cima e faz o barco equilibrar. Bom, enfim. Como o navio está flutuando? Os meus alunos sabem bem. Primeiro de tudo, eu digo sempre para vocês duas coisas. Primeiro, na hora que tu vê a palavra flutuando, tu já sabe uma coisa. Se esse barco ele está flutuando, pessoal, com certeza há duas forças agindo sobre ele. Age sobre ele a força peso, que vai apontar para baixo, peso do barco, que não é pouca bosta, é muita coisa, e o empuxo é aquela força que aponta para cima, né, pessoal? O empuxo. Empuxo que pode ser calculado sempre por densidade do fluido, gravidade e o volume submerso. O volume submerso significa a parcela de volume que afundou. Essa daqui, por exemplo, né, pessoal? E uma coisa é fato. Sempre que você identifica a palavra flutuando, os meus alunos sabem bem, é porque o empuxo não é maior que o peso, é porque o empuxo é igual ao peso do corpo, peso do barco nesse caso, na situação de flutuar. Se ele fosse maior, o barco ia estar subindo. Se ele fosse menor, o barco ia estar descendo. Para ele flutuar, tem que ser idêntico. Então, dizer que ele flutua porque o empuxo é maior é falso. E é fácil de ver que é falso. Que é meu aluno sabe. Eu sempre falei, ó, empuxo te liga duas coisas. É a formulinha do empuxo, o que ele é e tal. Empuxo de corpo que flutua é igual ao peso, tá? 2. A densidade do navio é igual à densidade da água, por isso ele flutua. Gente, isso aqui é prézinho. Para uma coisa flutuar tem que ser menos densa. O isopor tu joga na água, ele é menos denso, ele flutua. O chumbo tu joga na água, ele afunda. Se fosse da mesma densidade, ele ia afundar completamente e parar, para ter a mesma densidade. Então, não, para flutuar tem que ser menos denso. 4. Quando o navio passa a navegar de uma água menos densa para uma água mais densa, presta atenção no pega-ratão. Essa aqui é uma questão muito boa, pega aluno que sabe. Quando ele vai da menos densa para a mais densa, o que acontece aqui? Aumenta a densidade do fluido. Aí tu pensa, então o empuxo fica maior. Calma lá. Olha isso. Quando o navio passa a navegar de uma água menos densa para uma mais densa, o empuxo varia ou não varia? Eu pensei assim, se eu vou para uma mais densa, aumenta o Mi. Mas calma, pessoal. Navega, flutua. Vamos para o Mar Morto, vamos ver o que acontece no Mar Morto. No Mar Morto, pessoal, a água é super densa. Aqui, ó, o Mar Morto. O Mar Morto tem uma densidade do fluido muito maior do que num lago ou num mar comum. E aí, o que vai acontecer? O que vai acontecer é que o barco, obviamente, vai continuar boiando. Só que agora perceba como o barco subiu um monte. Subiu de maneira a reduzir, pessoal, o volume submerso. Aumentou aqui, mas reduziu o volume submerso. Mas como é que tu sabe, senhor? Porque ele continua flutuando. Se ele continua flutuando, ele continua com o mesmo peso. O empuxo tem que continuar igual. Então, para o empuxo continuar igual ao peso, porque ele continua flutuando, navegando, se tu aumenta isso aqui, tu tem que diminuir o volume submerso. Então, ele vai subir, mas sim, o empuxo vai ficar exatamente do mesmo valor, que é o valor do peso do barco. Lembra isso? Sempre que o corpo está flutuando, empuxo é igual ao peso. Te liga nisso, muita gente cai nessa. Gente boa cai nessa aqui, porque, pensei assim, sobe o empuxo, então aumenta. Te liga. Mas não aumenta, dá uma compensação no volume submerso, mas ele tem que continuar com o empuxo igual ao peso. Questão 8. O som das hélices do helicóptero A. Olha como tem um helicóptero. Cadê o helicóptero A? O helicóptero A está aqui, ó. O som das hélices do helicóptero A parado sobre o transatlântico atracado não sofre alteração na frequência quando ele passa do ar para a água. Meus amores,
Ondas, 101, certo? Básico, para beagles muito pouco adestrados. Frequência é o elemento da onda que nunca muda. Se ele vai do ar para a água, a frequência não muda. Nem no efeito Doppler muda. Desculpa. O efeito Doppler é uma mudança aparente na frequência causada por aproximação ao afastamento. Mas mudança de fato na frequência não acontece. Muito menos, pessoal, em refração, que é mudança de meio. Lembrem que a frequência, eu sempre chamo de ID, né? A carteira de identidade da onda recebeu a frequência, jamais vai mudar. Então, sim, ela não sofre mudança, tá correto. 16. Se tu considera que a densidade da água é 1 grama por centímetro cúbico, um peixe a 5 metros abaixo da superfície sofre uma pressão de 1 atm. Isso aqui é pressão de coluna líquida. Olha aqui, pessoal. Aqui eu tenho um tanque de água, por exemplo, ó. E aqui eu tenho um peixinho. O peixinho, pessoal, te liga, ele está ali embaixo. Ele está a 5 metros de profundidade. Não esqueçam uma coisa. Quais são as duas pressões que agem no peixinho? Primeiro, lá em cima, a pressão atmosférica. Ou seja, já age nele, uma atmosfera está empurrando ele. E, além disso, toda essa pressão de 5 metros de água. Então, a pressão do peixe, pessoal, é uma atmosfera mais a pressão de 5 metros de H2O. E nós aprendemos que a água, pessoal, 10 metros de H2O, 10 metros de profundidade, equivalem a uma atmosfera. Então, 5 metros de profundidade equivalem a meia atmosfera. Portanto, uma atmosfera e meia está correta, 16 também. Tá? Lembra disso. 10 metros de uma coluna de água fazem uma pressão que equivale a uma atmosfera. Guardem bem essa informação. Questão de número 32. Por causa da difração do som, que é quando a onda contorna um obstáculo, os pássaros ouvem o som da hélice do helicóptero B, ó, o helicóptero B está se aproximando dos pássaros aqui, com uma frequência diferente da emitida. Isso estaria correto, mas é efeito Doppler, não é difração. O efeito Doppler é uma mudança aparente da frequência quando eu estou me aproximando da fonte ou afastando. Está quase certo. O problema, meus amores, é o fenômeno, não é a difração, é o efeito Doppler ou Doppler. Então estão corretas 4, 8 e 16, tá bom? Próxima questão, questão de número 22. João e Tiago observaram que existiam vários tipos de academias no navio, como de musculação, de pilates e de jiu-jitsu. Então resolveram entrar em uma que possuía 2 aparelhos destinados a exercitar os membros superiores, como mostram as figuras 1 e 2, pois assim poderiam se exercitar ao mesmo tempo. Em seu aparelho 1, Tiago puxa a corda e João, por sua vez, puxa uma mola. Ambos puxam... Isso aqui é uma informação, pessoal, que toda vez que vocês lerem na prova e não circularem, eu perco um pouco da minha alma, tal como o Valdemort fazendo uma horcrux de frustração em cima de vocês. Porque sempre que tu lê velocidade constante, sublinha, circula, que isso vai ser extremamente relevante. Velocidade constante não muda a velocidade, não tem aceleração e não tem força resultante. A resultante é 0. Então, esse cara aqui sobe com velocidade constante até que ele suba o bloco. E agora te liga, o bloco tem 2 quilos, significa que para baixo tem um peso de 20 newton. Se subiu com velocidade constante, é porque a força que o Tiago está fazendo para cima também é de 20 newton. Tiago também está fazendo uma força, por isso a velocidade é constante. Há uma altura de 20 centímetros e João estica a mola. Aqui está escrito errado, viu, dona Ufsky? É newton por metro, passível de anulação, porque o bom aluno usa análise dimensional, né? Olha o que está escrito. A mola tem uma constante, vou escrever aqui, ó, constante da mola de 100 newton por metro. Cada metro de deformação nela, ela vai fazer uma força de 100 newton. E aqui, por análise dimensional, os meus alunos sabem bastante, olhar as unidades de medida, ele chega na fórmula. Newton é a força elástica que a mola faz, e metro é a deformação. Até posso escrever aqui, ó, que força elástica é kx, uma fórmula que deve estar lá no formulário também, mas eu conseguia pegar pela análise dimensional. Mas leiam aquilo, a mola tem constante 100 newton por metro. O que significa? Cada metro de deformação ela faz 100 newton tentando voltar. Certo? Vamos ver então agora. 1. A força resultante sobre o bloco durante o movimento de subida é 20. Velocidade constante. A força resultante é 0. Eu faço 20 para cima, mas tem 20 para baixo. Como a velocidade é constante, não é 20, é 0. Se liga. 2. Ao puxar em 20 centímetros,
Tiago e João estarão fazendo uma força de 20 newton para segurar o bloco e a mola. Bom, Tiago faz 20, nós sabemos que faz 20, porque está subindo com velocidade constante ali, né? Ou quando estiver parado também, pessoal, quando ele subir e parar, também a força resultante vai ser 0, ele vai estar segurando com 20, né? Te liga nisso. E o João, como é que eu vou saber a força que o João fez? O João está tendo que vencer a força elástica, pessoal. Ou seja, o João, que tem uma constante 100 newton por metro, puxou 20 centímetros, que é 0,2 metros. Então, ele puxou com 20 newton. Está correto a 2. Os dois estão fazendo 20 newton para conseguir subir. 4. Na metade do deslocamento, 10 centímetros, a força aplicada por Tiago tem o mesmo módulo da força aplicada por João. Não. Por que não, pessoal? Porque, ó, Tiago, se estava puxando com velocidade constante, fazia sempre a mesma força. Mas a força que o João faz é dependente da deformação. Na metade do caminho, ele não tinha puxado ainda 0,2 metros, ele tinha puxado 0,1. Então, ele vai fazer a metade da força, 10 newton, e não a mesma força que o Tiago, que está fazendo 20 com velocidade constante, sempre 20, 20, 20, né? Então, pessoal, tá incorreto, não é. O João está fazendo metade da força, não está certo. 8. A força aplicada por Tiago, quando a corda for puxada 5 centímetros, vai ser de 5 newton. Gente, Tiago fez subir com velocidade constante. Enquanto está com velocidade constante, ele só precisa fazer 20, 20, 20, 20, 20. Não é que nem o João, que à medida que a distância vai aumentando, a força dele vai aumentando por causa da força elástica. É diferente. Então, aqui, Tiago, não. Tiago fez uma força constante igual a 20. Força resultante 0. O módulo da força aplicada por João é diretamente proporcional à deformação da mola. Sim, ó. Kx, direta proporção à força elástica, que é a que ele vai ter que vencer. Está correto a 16. 32, a força aplicada por Tiago durante o movimento de subida do bloco é 20, como nós tínhamos visto ali. Está correto, então, pessoal. 32 mais 16 é 48, com 2 dá 50. Fechou, meus amores? Esta foi a questão 22. A questão 23 é pior, mas como toda questão da UFSC, ela tem alguma ou outra alternativa que vai ser mais fácil de tu marcar e as outras, na dúvida, tu pode não marcar. É uma questão difícil essa aqui, tá, pessoal? Pedro observou a existência de um gerador eólico em um ponto do alto do navio e perguntou a um tripulante o que aquele dispositivo estava fazendo ali. Ficou surpreso ao receber a resposta. Faz parte de um experimento. Queremos saber se o dínamo, gerador de corrente contínua, consegue manter funcionando um resistor de 15 ohm ligado em série com um motor. E aí ele deu uma coisa aqui que é um Epson linha. Já vou explicar o que é isso. E uma resistência interna do motor. Atenção, meus caros. Aqui está o meu motor, tá, gente? Esse motor, ele tem dentro dele uma resistênciazinha de 5 ohm. Esse é o meu motor aqui, tá? Gente, presta atenção numa coisa, tá? Enquanto as hélices ficam, tá? O marinheiro mostrou ainda a curva característica do dínamo. O que é um dínamo? Presta atenção. Eu falei, os alunos do meu grupo sabem, mas eu vou repetir aqui. Dínamo, pessoal, é algo que transforma energia mecânica, movimentação, que é o giro das turbinas ali, em energia elétrica. Os meus alunos também sabem, né, por isso acertaram a questão deste ano do Enem, que isso aqui quem manda é a lei de Faraday, a lei da transformação da movimentação em eletricidade, né? A lei de Faraday. Então, pessoal, um dínamo nada mais é do que alguma coisa que se comporta como um gerador. O dínamo, queridos, é isso daqui, ó, é como se fosse uma bateria, um gerador. E se ele é um gerador, ele apresenta uma tensão que ele consegue criar e uma resistênciazinha interna, como todo gerador de verdade. E este gráfico do dínamo que está sendo mostrado aqui, pessoal, para os meus alunos, aqui eu acho que eu vou puxar a sardinha, né, para o meu lado, é só quem fez o meu grupo mesmo conhece o gráfico de gerador, porque é uma coisa que eu bato bastante na tecla e tem um monte de testes. O gráfico do gerador tem 2 pontos que são importantes aqui. Quais são os 2 pontos? Primeiro, a tensão máxima. A tensão máxima equivale à tensão dele, 36 volts. E aqui nós temos a corrente máxima. Olha o eixo aqui, corrente. Quando é que acontece a corrente máxima? Quando você pega o seu gerador, o seu dínamo, nesse caso aqui, da resistênciazinha interna e do Epson, que eu já sei que é 36, e faz um curto-circuito. Quando você faz um curto-circuito, a corrente que flui nele vai ser a maior de todas, 6 amperes, que é o que está dizendo a questão aqui. E aí, meus caros, eu faço o UQRI
e dessa maneira eu consigo descobrir a resistência interna. Aqui dá 36, a resistência interna gerando uma corrente de 6, a resistência interna dele também, casualmente aqui, também era de 6 ohm. Não tem nada a ver com esse 6, tá, pessoal? Se fosse 7, ele já não seria mais a 6 nem 7 a resistência interna. Então, eu peguei essas informações do gráfico. Agora eu quero chamar a atenção de outra coisa, que essa questão era ruimzinha. Mas vai ter parte fácil nela, eu imagino, tá, pessoal? Eu acho que essa aqui era a pior de todas, tá? Vai ter uma partezinha aqui, gente, um pouquinho menos pior. Que vai ser o seguinte, presta atenção. O motor, aliás, essa parte ainda é difícil. O motor, pessoal, quando tu movimenta alguma coisa, lembra que ele gera a força de Lenz da espira se faz difícil? Por isso aqui, pessoal, gera uma força contra-eletromotriz. Enquanto a bateria vai tentar criar uma corrente nesse sentido aqui, ó, com a sua tensão 36, esta fonte consome tensão, empurra para o outro lado com uma tensão de 10 volts aqui. Essa é a tal da força contra-eletromotriz que vem da lei de Lenz. Quando tu induz, né, uma corrente elétrica no motor, o motor sempre vai tentar se opor, vai fazer, né, uma oposição. Isso é uma questão que sempre aparece também em motores elétricos. Eles vão criar uma força contrária, aquela história da lei de Lenz, tá, pessoal? Ruinzinho isso aqui. Eles podiam ter dito uma força contra-eletromotriz de 10, pelo menos, né? Eles só botaram Epsilon linha 10. É uma questão bem difícil essa. Mostrou ali a curva, beleza. Com as informações obtidas, olha isso. Pedro, esqueci de botar uma coisa. Consegue manter um resistor em série de 15 ohm. Aqui, ó, gente, agora, para ligar os dois, tem um resistor de 15 ohm em série com todo o meu circuito aqui. Belezinha. Muito bem. Qual é a corrente que percorre o circuito? Primeiro de tudo, meus amores, vamos pensar o seguinte, ó. Vamos fazer para descobrir a corrente que percorre o circuito? Um U-Ri. Só que tu tem que pensar, quem é o U do circuito inteiro? Quantos U tem? Quantas tensões? Eu tenho 36 empurrando a corrente e 10 desempurrando, como uma força contra a eletromotriz, se opondo. Ou seja, qual é a tensão que alimenta o meu circuito total? 26. Quem é a resistência total do meu circuito? Cuidado que não é só 15. 15 tem aqui. Lá dentro tem mais 5. 15 com 5 já são 20. E aqui tem mais 6. Eu tenho 26 também. Então, a corrente que flui no meu circuito, sim, pessoal, é uma corrente de 1 ampere. Vou colocar essa corrente aqui, ó. A corrente que flui no circuito aqui é 1 ampere. Aqui também 1 ampere. E aqui também 1 ampere, assim. E assim ela vai circulando no circuito. Fechou? Muito bem. Aí depois, o princípio de funcionamento... Então, essa aqui está correta, tá? O princípio de funcionamento do dínamo, gerador elétrico, é explicado pela lei de Ohm. Meus amores, Faraday. Dínamo é lei de Faraday, transformação de energia mecânica em elétrica é lei de Faraday. Lei de Ohm é isso aqui, que nada tem a ver com a geração de energia de um dínamo. O que ri é só eletricidade, nós estamos falando de movimentação virando eletricidade, então não marquem essa aqui. A DDP sobre o motor é igual a 15. Pessoal, a diferença de potencial no motor é o que se gasta de tensão nele. Te liga que ele sozinho já gasta 10, mas aqui, porque ele já tem uma tensão de oposição, então a diferença dele já é 10. Só que aqui, ó, veja que aqui dentro eu ainda gasto mais tensão, ó. Se eu fizer o U-Ri aqui dentro, ó, gente, eu vou ter a resistênciazinha de 5 vezes 1, mais 5 volts sendo gastos aqui. Ou seja, sim, o total que é gasto nele é 15. 10 da força contra a eletromotriz dele mesmo e 5 gastos dentro de sua resistência interna. Difícil a questão. A 8, para mim, era mais fácil de tu simplesmente conseguir perceber que é verdade. Nem toda energia elétrica entregue para o motor é convertida em energia mecânica. Pois é óbvio, isso é óbvio, né, pessoal? Isso é lógico. Nem toda energia vai ser convertida. Não, tá? Então, o rendimento 100% é praticamente inviável, né? E nós temos dentro do motor, olha o que nós temos dentro dele, uma resistência elétrica. Não esqueçam que resistência elétrica, quando percorrida por corrente, esquenta, produz calor. Então, essa, para mim, era mais fácil de marcar. Se não quisesse marcar nenhuma das outras, eu acho ok. Não acho ruim, tá, pessoal? A potência, porque daí, né, as outras eram bem difíceis mesmo. A potência útil do gerador é 36 watts. Pessoal, presta atenção. O que é a potência útil do gerador? Bom, primeiro, o gerador tem 36 volts, só que tem que se ligar que ele não entrega tudo para o circuito. Por quê? Porque ele gasta dentro dele mesmo uma parcela, a ideia dos geradores reais. A tensão que ele entrega, pessoal, é 36 menos, faz o U-Ri aqui dentro, ó, 6 vezes 1,
6 volts. Ou seja, a tensão que ele entrega, de fato, pessoal, não é 36, é 30 volts. Então, a potência que ele consegue entregar é 30 volts, e a corrente que ele consegue gerar é 1 ampere. 30 watts é a potência de fato que ele consegue entregar. De novo, porque ele consome parte de sua potência dentro dele mesmo, parte de sua tensão dentro dele mesmo. E, por óbvio, o rendimento desse gerador não é 100%, claramente estamos enxergando que ele gasta parte dentro dele mesmo. Gerador de rendimento 100%, só o ideal, aquele que não apresenta resistência interna. E esse gráfico aqui é o gráfico do gerador real. Quem é meu aluno sabe, nós aprendemos isso no detalhinho. Certo, meus amores? Essa foi a questão de número 23. Vamos para a questão de número 24, que é uma questão de pêndulo simples, que vocês precisam escrever a fórmula do pêndulo, para nossa sorte, vamos usar, né, a nosso favor aqui rapidinho, passando o olho, eu acho aqui, a fórmula do pêndulo simples. O período é 2π, raiz de L sobre G. Isso aqui, pessoal, questão de pêndulo que tu não faz a fórmula, tu tá fodidaço. Quem é meu aluno sabe também, ó. Se eu pegar um pêndulo simples que eu solto aqui, pessoal, ele fica fazendo vai e vem. E algumas informações são relevantes aqui. A primeira delas é o comprimento L, a segunda delas é a aceleração da gravidade para baixo, assim. E aí, pessoal, o período que vai ser gasto, o período que é o tempo que ele leva para ir e voltar, vai ser 2π raiz de L sobre G. Nota que a massa da ponta não influencia, nem a amplitude, que é até onde ele vai, quem é meu aluno sabe disso também, eu falei bastante, tá? Então vamos ver aqui. No segundo dia de cruzeiro, Pedro, Tiago e João foram ao teatro do navio para assistir um espetáculo com trapezistas. Em certo momento, estavam no palco 3 mulheres se balançando nos trapézios. 2 delas com balanços de comprimento iguais, olha essa aqui, ó, pessoal. Essas aqui, então, elas têm 4 metros, né? Ali, e com massa 55, essa aqui mais gordinha, 50, não, a outra mais gordinha, 55 quilos, 65 quilos, atentem que para o período não faz diferença nenhuma massa, tá bem explícito ali, e outra no balanço que tinha o L3, um balancinho menorzinho, ó, 2 metros aqui, e ela com uma massa de 40 quilos a mais levinha de todas, conforme a figura. Esse show fez com que os rapazes se lembrassem dos conhecimentos aprendidos e os virgens, então, ficaram lembrando dos conhecimentos aprendidos. Vamos lá. Desprezando as perdas de energia e considerando os balanços como pêndulo simples, desprezando perdas de energia, identifica as afirmações formuladas corretamente pelos 3 amigos. No ponto mais baixo do movimento oscilatório do balanço L3, a força resultante é 0. Pessoal, prestem atenção aqui, ó, presta atenção. Elas soltam aqui, né? Quando ela chega aqui embaixo, ó, gente, qualquer uma delas, para onde aponta a velocidade? A velocidade aponta para cá. E eu pergunto para vocês, o que vai acontecer com a velocidade imediatamente depois, pessoal? Imediatamente depois, esse corpo vai fazer assim, ó. Ele vai chegar aqui, ou seja, esta velocidade vai girar aqui para cima, ó, pessoal. Essa velocidade está girando para cima. Quais são as forças que atuam nela? Atuam nela a força peso e a força de tração. Ó, Sônia, então as duas se cancelam. Tá, Bigo, pensa um pouquinho antes de se jogar nos pega-ratão. Gente, se tração cancelasse o peso, a força resultante seria 0 e esse corpo ia seguir em linha reta, que a velocidade ia ficar constante. É o que acontece? Não. O que está acontecendo ali? Sora, ele está girando para cima. Se ele está girando para cima, é porque essa tração está ganhando a briga do peso. Por isso que ele está girando para cima. Então, não, a força resultante não é 0. Só porque tem uma força contra a outra, anula. Calma! Se anular, a velocidade ia continuar para frente. Se ele gira para cima, a tração tem que ser maior, tá? Questão 2. Se a massa M3 fosse 55, o período de oscilação do L3 seria igual ao do L1. Ele está dizendo que se as massas fossem iguais, os períodos seriam iguais. Mas, gente, os períodos só são iguais se tiverem o mesmo comprimento. A massa sequer influencia aqui. Está fora. A massa não influencia no período. 4. A frequência de oscilação do balanço de comprimento L3 é o dobro da frequência do balanço de comprimento L2. Meus caros, frequência é o inverso do período. Agora percebam nesta fórmula que está mostrando. O período é diretamente proporcional à raiz de L. O que significa isso? O terceiro
ele tem a metade do comprimento dos outros, ó, pessoal. Se o comprimento aqui dentro da raiz divide por 2, o período multiplica-se pela raiz de 2. Isso é... Desculpa, multiplica-se não, divide porque a proporção é direta, ó. Se aqui dentro da raiz eu divido por 2, nota que ele é proporcional com a raiz, o período divide pela raiz de 2. E como o período é inverso com a frequência multiplica pela raiz de 2. Não fica com o dobro da frequência, fica a raiz de 2 vezes a frequência, e não o dobro. Sem fórmula, isso aqui tu não faz nunca. Gente, não, quem fez o grupo, pelo menos, não pode estar achando isso aqui difícil. Nós falamos trocentas vezes de pêndulo simples. Trocentas vezes de pêndulo simples. Tem que saber isso aqui. 8. No ponto mais alto do movimento oscilatório, a energia cinética, velocidade zero. Ele sobe, para. Desce, acelera, sobe, para. Desce, acelera, sobe, para. Como ele para, sim, a energia cinética é zero. Fácil de ver essa também, não precisa nem fazer conta. Os períodos de oscilação do 1 e do 2 são os mesmos, pessoal. Por que são os mesmos? Porque eles têm o mesmo L e, obviamente, a mesma gravidade. Então, sim, eles têm o mesmo período. Também é fácil. E 32, essa aqui, para mim, infelizmente, a UFSC botou como verdadeira, mas eu não vou concordar com esse gabarito. Olha isso aqui. No intervalo de 60 segundos, o balanço L1 realiza 5 raiz de 10 oscilações. Vamos para o balanço L1. Quem é o período? O período é o tempo para uma oscilação. Vai ser 2π raiz de L, o que é L? 4 metros, sobre a gravidade, que é 10. Então, meus caros, o período vai ser 2π, raiz de 4 é 2. E raiz de 10, pessoal, eu não sei quanto é que é a raiz de 10, né? Se vocês fizerem as contas, vocês vão ver que a raiz de 10 é aproximadamente π. Inclusive, isso é uma coisa... Eu sei de cabeça isso, mas é porque eu, como João, Tiago e Pedro, sou virgem. Π ao quadrado é muito aproximadamente 10. Tu sabe porque 3 é 9, 3 ao quadrado. 3,14 chega a 10. Então, se tu fizesse essa aproximação aqui, ó, tu chegaria aqui em 4 segundos para o período, mas tu tinha que fazer essa aproximação. E ele não falou aproximadamente. Então, infelizmente, ainda mais no início da prova, eles para considerar π igual a 3. Então, para mim, isso está rigorosamente errado. Aí, porque daí tu pode fazer uma regra de 3. Ó. Depois que eu descobri isso, o que me adianta? Ó, se tu sabe o período, uma oscilação está levando 4 segundos. Ele quer saber quantas oscilações eu faço em 60. E em 60 segundos, x. Se tu fizer a conta, tu vai ver quantas oscilações ele vai fazer aqui. Agora eu estou achando... Estou na dúvida se vai dar aqui aquilo que ele falou. Espera aí que eu vou fazer... Deixa eu fazer dividido por raiz de 10 mesmo, tá, pessoal? Deixa eu só fazer a conta aqui. Vamos ver se de repente bate mesmo com a aproximação que ele disse. Sem fazer a raiz. Vamos ver aqui. Fica 2π, raiz de 4 é 2. Fica 4π por raiz de 10. Vamos deixar assim raiz de 10, vamos ver o que acontece. Ver se bate. De repente está certo mesmo. Tá? Deixa eu botar aqui. 4π por raiz de 10. E lá no livro, 4π ele disse aproximar o π para 3. Então seria 12 por raiz de 10. Acho que vai dar assim. Eu estava mordendo a língua. 12 por raiz de 10 aqui, ó. Multiplicação. Peraí. É aqui que eu errei, peraí. Não é 4 segundos. Peraí! Tá, vamos de novo. Deixa eu só montar aqui. Esse aqui tá no finalzinho, não fujam. Ó, uma oscilação ele leva no período, que é esse aqui. 12 por raiz de 10. Tá, essa é uma oscilação. Certo. E em 60 segundos, esse aqui é o período, em segundos, x oscilações. Ah, se vocês fizerem a conta, vai dar mesmo. Tá certo a 32. Eu mordi ali. Tinha que usar direitinho. Deixar no raiz de 10 e usar o π como 3, como estava escrito lá no formulário. Dá bonitinho aqui, tá, pessoal? Tá correto, então, essa aqui também. 8, se tu fizer a conta ali, tu vai achar o tal do 5 raiz de 10, tá? Só fazer a continha ali. Muito bem. Questão 24, tinha fácil, tinha difícil, assim que a UFSC. Essa aqui é relativamente simples, de energia. Como o dia estava ensolarado, Pedro, Tiago e João resolveram tomar sol à beira de uma das piscinas do navio. Logo perceberam que existiam 2 tobogãs A e B, com a mesma altura inicial, 3 metros, mas com alturas finais diferentes. O tobogã A finalizava com 1 metro de altura e o tobogã ali, ó, tá bonitinho, o outro era no chão, o B é direto ali, tá? Muito bem. O tobogã com a mesma altura inicial começavam com 3, ó, nós começávamos os dois com 3 metros aqui, e o A terminava com 1 metro e o B terminava na altura 0, tipo no chão ali, né? Tá, belezinha. Vamos lá.
Duas garotas de massa 50 e 40 com velocidade constante realizam o mesmo trabalho para subir as escadas do tobogã. Meus caros, para subir a escada, tu tem que trabalho a energia que eu tenho que me dar. Qual é a energia que eu tenho que me dar para subir a escada? Eu tenho que vencer o trabalho do peso. E o trabalho do peso é peso vezes o desnível de altura. Então, elas têm forças, pesos diferentes. Portanto, os trabalhos não serão iguais, serão diferentes. A 1 está incorreta. Quanto mais pesado... Pô, imagina, pessoal, uma pessoa muito gorda, 200 quilos, vai subir, não vai ter que gastar muito mais energia para subir, é só pensar. Tá? 2. Desconsiderando os atritos, um rapaz solto no topo dos tobogãs terá maior energia mecânica no final do B. Pessoal, os dois aqui começam com a mesma... Ó, duas pessoas de mesma massa, isso que ele falou? Peraí. Um rapaz solto nos tobogãs terá maior energia mecânica no final. Um rapaz solto no topo dos tobogãs. Ah, o mesmo rapaz solto nos dois. Pessoal, esse aqui, ó, esse rapaz, ele vai chegar aqui com menos velocidade do que o rapaz que chega aqui vai chegar com mais velocidade. Por quê? Porque um caiu 2 metros e o outro caiu 1 metro. Ah, então ele chegou com mais mecânica. Meus amores, mecânica é a soma da cinética com a potencial. E na ausência de atritos, não esqueçam, cadê aqui? Desconsiderando o atrito. O sistema é conservativo. E sistemas conservativos são aqueles que conservam a energia mecânica, chegam lá no chão com exatamente a mesma energia mecânica. Ah, mas um chegou mais rápido, tinha mais cinética, mas tinha menos potencial, porque tinha menos altura, há uma compensação. Então, aquele que chega com mais cinética vai chegar com menos potencial, a mecânica dá na mesma. Agora, a letra A4. Se a perda de energia ao longo do tobogã é 25%, olha isso então, vamos pensar. Lá em cima, tobogã A. Lá em cima, qual era a energia mecânica de uma pessoa lá em cima com 50 quilos? MGH, altura. MGH seria 50 vezes 10. O tobogã A ele tem 3 metros de altura. Assim. Ou seja, pessoal, ele vai chegar ali com 50 vezes 10 dá 500, 1.500 joule. Muito bem. Aí, meus amores, quando ele chega em B, quais são as duas energias que ele vai ter? Quando ele chega no final de B... Ah, do B ou do A? Peraí. É do A, Bigo. Ah, não, tá. É do tobogã. Ah, chamei A de B, deu merda. Deixa eu botar, então, assim, ó. Ponto mais alto, início. Tá? No tobogã A. E no fim do tobogã A, energia final. Muito bem. No final do tobogã A, ele vai ter duas coisas. Ele vai ter uma alturinha, que vai ser 50 vezes 10 vezes 1, e ele vai ter também movimento, mv² sobre 2. 50v² sobre 2. E qual é a energia mecânica no final? Disse, pessoal, que se perde 25% da energia que eu tinha. Ou seja, eu preciso pegar aqueles 1.500 e tirar 25%, ou seja, deixar 75%, 0,75. É só fazer essa conta aqui, aí vocês vão achar que está correta. Só faz essa conta, 1.500 por 0,75, 3 quartos, dá quanto isso aqui, hein? 10% de 150, 375 dá 1.220. Acho que isso aqui é 1.225, aqui vai dar 500 e aqui vai dar 25v². Aí tu tem que fazer a continha aqui, só joga para o outro lado, divide por 25, e aí você vai encontrar a resposta que está correta. A 8. Se tu desconsiderar os atritos, pessoas de massas diferentes soltas no tobogã B chegam no chão com a mesma velocidade. Desconsidera os atritos, pessoal. Energia mecânica lá em cima, MGH. Se transforma em qual energia mecânica? Sem perda agora. Se transforma em qual energia lá embaixo? Cinética, mv² sobre 2. Não tem altura. O que tu faz com as massas? Tu corta. Se tu corta as massas, é exatamente isso. Pessoas com massas diferentes, se tu desconsiderar o atrito, vão chegar com a mesma velocidade, justamente porque as massas se cortaram. Conservação de energia na nossa veia. Tá? E 16. Pessoas com massas diferentes terão a mesma energia mecânica quando estiverem paradas no topo. Paradas no topo, MGH, essa energia mecânica delas. Opa, com massas diferentes vão ter a mesma energia mecânica lá em cima, pessoal? Não, as massas vão fazer diferença para a energia mecânica lá em cima que ela vai ter. Não marco, tá, pessoal? Conservação de energia é uma questão padrãozinho de conservação de energia. Essa aqui
estranha, ruim. Vamos lá. Após o retorno do cruzeiro, os professores de ciências da escola organizaram uma visita ao espaço cultural da cidade, onde estavam expostas réplicas de diversas obras para que os estudantes percebessem a presença das ciências das diferentes manifestações artísticas. Logo na entrada, acontecia uma apresentação de um grupo de capoeira. Durante a performance, era impossível não ficar encantado pelos movimentos coordenados embalados pelas canções e pelo som do berimbau. Esse instrumento musical atualmente fundamental para a prática de capoeira é formado por um galho roliço em forma de arco com um arame de comprimento L e densidade linear μ, o esticado com uma tensão T que tem em sua extremidade uma cabaça, como mostra a figura. A cabaça é aquele bocal ali que é uma caixa acústica, pessoal. Como o violão, a gente chama de caixa ressonante. Quando tu toca o violão, pom, entra ar ali dentro, faz tudo vibrar, tudo junto, faz uma ressonância do violão todo vibrando junto, inclusive o ar que está ali dentro, e dá aquele sonzão. Para tu ver a importância de uma caixa acústica como essa, de uma caixa ressonante, tu tira a caixa do violão, pega uma guitarra, toca uma guitarra sem a caixa de som, não sai som fraquinho, é muito fraquinho. Então aquilo tem todo um objetivo de reforçar o som, a caixa acústica. Ao longo da apresentação, alguns estudantes fizeram considerações sobre a física relacionada ao instrumento. Identifique as corretas. 1. A cabaça faz o papel de caixa de ressonância, semelhante ao corpo do violão, para que as vibrações produzidas no arame. Corretíssimo, é exatamente isso. A onda entra ali e ressoa, faz um som bem forte. Se não houvesse a cabaça, ao fazer o arame vibrar, o som produzido seria forte. Não, seria muito fraco. Ela é a caixa de ressonância. Pensem na guitarra, que é o violão sem a caixa. Fraquinho o som. As ondas produzidas no arame, refletidas nos pontos fixos, formam ondas estacionárias. Nós estudamos ondas estacionárias. Aqui tu prende o arame nos dois lados e toca. Pom. As ondas que vão indo e voltando, vão fazer um padrão de ondas estacionárias. Aqui assim, que parece que a onda está estacionada aqui, paradinha assim, né, pessoal? Então, forma uma onda estacionária assim. 8. Na configuração de onda estacionária do arame, a distância entre dois nós, aqui ó, um nó e um nó. Ele está dizendo que esta distância entre dois nós é igual a 1/4 do lambda. O que é um lambda, pessoal? Lambda é o tamanho de duas barrigas, isto é um lambda. Como aqui tu tem como conta meia barriga, isto é a metade do lambda e não a quarta parte, como ele está falando ali. A distância entre dois nós é o tamanho de uma barriga, né, pessoal? Então, não. Cuida 16, a frequência natural das cordas de vibração do arame. Gente, quem quiser entender de onde vem isso melhor, pode me chamar. Mas, vocês concordam que V é igual a V sobre F igual a V sobre lambda? E aí, meus amores, tu resolve aqui. V, velocidade da onda na corda. Eles botaram uma do ladinho da outra, ó. Velocidade das ondas na corda. Equação de Taylor. Nós vimos no nosso curso. Raiz de T sobre μ. E o lambda? O lambda na corda, olha ali, pessoal, eu posso isolar daqui, ó, o lambda, passo 2 multiplicando 2L e o N para o outro lado dividindo por N. Isso aqui é o lambda numa corda ressonante presa em duas extremidades. Essa é a parte, quem quiser entender de onde vem pode me chamar, mas estava ali. Ele era 2L por N, é isso? É, 2L por N aqui. Então aqui tu tem uma divisão de frações, eu copio a de cima, raiz de T sobre μ, multiplico pela inversa da de baixo. Na dúvida, obviamente, não marquem que vocês não vão ter grandes perdas. Tá bem, pessoal? E a 32. Não temos dificuldade em distinguir o som emitido por um violão do berimbau para uma mesma frequência, por cada um deles tem a característica chamada volume. Timbre, Beagles! Não esqueçam, timbre é aquela coisa que tu escuta um som e sabe a voz de quem é. Se eu começo a falar assim, você sabe que eu estou falando. É o meu timbre, porra! Tá ok? Então, é o timbre que diferencia a voz de uma pessoa para a voz de outra pessoa, o som de um instrumento para o som de um outro instrumento. Timbre não é volume, até porque mesmo um violão e um berimbau pode estar no mesmo volume e tu vai saber absolutamente a diferença dos dois por causa dos timbres. Certo, meus amores? Questão de número 27. Magnetismo, em que uma carga vai ser posta, pessoal, atenção, com um campo magnético faz assim. Se tu fizeres a regra da mão esquerda, aquela do gatilho e tal, tu vai ver que ela vai receber, quando chegar aqui, ó,
Vamos supor que é uma carga positiva aqui, tá, pessoal? Mais que, com a velocidade v. Ó, mão esquerda, essa aqui é a velocidade, ó o dedinho da velocidade. Esse aqui é o campo que está para dentro da página. Bota o dedo aí na tela. Esse indicador para dentro da tua tela, apontando no xizinho. E esse aqui apontando para a velocidade ali. Tu vai ver que o teu polegar vai acabar apontando para cima. A força magnética, pessoal, não esqueçam que, ó, isso aqui é biologia, ó, ela sempre faz 90 graus, 90 graus, aqui não é teu dedo aqui, ó. A força magnética sempre faz 90 graus com a velocidade. E aí, meus caros, nesse caso, vai fazer o corpo girar. Nós estudamos muito isso e eu disse, ó, giro de corpo e no campo magnético. Raios me vê um quibe. Disse isso para vocês. Essa fórmula é importantíssima para tu determinar qual é o tamanho da órbita aqui, ó. E ela cai direto, essa fórmula, prova é que está exatamente aqui. Certo, pessoal? Aí ele fala sobre partículas carregadas e assim por diante. As auroras podem estar associadas a erupções solares. Me desculpa, prova da UFSC, faltou dizer que a aurora boreal, aquele céu verde, etc. As auroras boreais estão associadas a erupções solares se as partículas emitidas pela erupção interagirem com o campo magnético. Bom, infelizmente aqui eu só posso dizer, gente, se você fizesse o meu grupo, você tinha sabido isso, porque eu falei exatamente isso. Quem é meu aluno sabe, no magnetismo terrestre, que eu falei do escudo que a Terra tem, que as erupções solares são destinadas para o fim dos polos do nosso campo magnético, gerando o efeito da aurora boreal. Eu havia falado isso com vocês, né? 2. Se as partículas tiverem carga negativa, quando elas entram no campo indicado na figura, elas são desviadas no sentido horário, no sentido anti-horário. Acabei de ver que se fosse positiva, seria no sentido anti-horário, pessoal. Se ela fosse negativa, lembra que é só inverter a resposta. Se fosse negativa, seria no sentido horário e não no anti-horário. Ao entrar em região de campo magnético uniforme, as partículas serão desviadas e vão fazer a fórmula raios me vê um quibe. Eu quero que vocês saibam essa fórmula. Os meus alunos iam acertar com muita facilidade essa questão. As duas eles iam saber, essas duas aqui. As outras, tu poderia simplesmente... Ah, não sei. Quando a gente não sabe, a gente não marca. E elas estavam erradas mesmo. A 8. Período. O período depende da velocidade. Meus caros, eu expliquei para vocês também na nossa aula de só, isso só cai na UFSC. Velocidade é 2πr por período. Tá aqui o período que ele quer saber. Então, o período é 2πr por velocidade. Ah, verdade, senhor, depende da velocidade. O raio é me vê um quibe. Me vê um quibe. Ó, isso aqui por V, né? Ó, esse V que está aqui embaixo. Então, o que vai acontecer? Tu vai cortar as velocidades. Não é influenciado pela velocidade. Dificinho essa aqui, mas já caiu no Enem e nós vimos no grupo também, tá, pessoal? E a 16 disse, se a velocidade V formasse com o campo magnético um ângulo entre 0 e 90, que é aquele movimento helicoidal que eu estudei com vocês, a velocidade teria duas componentes, até aí tudo bem. Uma delas seria um MRUV variado, significa ficou mais rápido ou ficou mais devagar. Gente, a força magnética faz 90 graus com a velocidade, ela é isentona, ela não está a favor da velocidade para fazer o corpo ficar mais rápido, também não está contra a velocidade para fazer o corpo ficar mais devagar. Ela não consegue mexer no módulo, está lá escrito no livro de teoria de vocês, força magnética não realiza trabalho, ou seja, só faz o corpo girar, não consegue fazer ficar mais rápido ou mais devagar. Então, uniformemente variado, nem pensar. E o movimento circular uniformemente variado, também nem pensar. Ela é incapaz de provocar variações em velocidade. Ela só é capaz mesmo de provocar giros, sem fazer ficar mais rápido, nem fazer ficar mais devagar. Certo, meus amores? Vamos para a questão. Essa foi uma questão, modéstia à parte, muito boa para quem fez o grupo. Muito boa, tá? Essa aqui. Durante a visita, a observar algumas obras, um dos professores fez questão de ressaltar que o céu sempre exerceu fascínio sobre a humanidade. O professor também é virgem. Retratado em pinturas, fotografias tiradas por artistas amadores ou por telescópios, como as recentes fotos do telescópio James Webb e divulgadas em vários meios de comunicação, ou ainda em prosa e nos versos dos poetas e compositores, como ilustra o trecho da canção Tendo a Lua, composta por Herbert Viana e Teresa Tillet. Blá, 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 blá. Tá. Hoje sabemos que a Lua tem uma massa, deu a massa da Lua, 81 vezes menor que a Terra. Isso é uma informação importante. E um raio Pan,
3,7 vezes menor que o do nosso planeta. A distância do satélite à Terra é 3,810 quilômetros. Com base no exposto sobre o nosso satélite, é correto afirmar. A gravidade da Lua é 6 vezes menor que na Terra. Pessoal, como é que eu vou saber disso? Porque a gravidade, pessoal, ela é diretamente proporcional à massa do planeta ou do corpo, e como a Lua tem 81 vezes menos massa que a Terra, ó, pessoal, ela teria uma gravidade 81 vezes menor. Mas a gravidade, ela é inversamente proporcional à distância ao quadrado. O que significa isso? Isso também envolve o raio, né, do planeta, porque a distância, ó, pessoal, aqui está o planeta. A Lua, por exemplo, a distância até aqui é o raio, consegue ver? A distância é aproximadamente o raio na superfície da Lua. Por isso que ele falou na superfície da Lua. Então, pessoal, o que acontece? Sor, a Lua tem 3,7 vezes menos distância. Então, ela vai ter o contrário ao quadrado, 3,7 ao quadrado vezes mais gravidade. Portanto, o que é a gravidade da Lua? É a da Terra, mas que tem que ser multiplicada por 3,7 ao quadrado, porque o raio é 3,7, e dividida por 81. Aí tu vai ter que fazer uma continha no braço, tá, pessoal? 3,7 vezes 3,7 dá 13,69, tá, pessoal? E seria 13,69 por 81, tá? E se vocês dividirem isso aqui por 81, dá mais ou menos 0,16 gravidade da Terra. Aqui, isso aqui também é a mesma coisa que 1/6, pessoal. Então, está correta 1. Simplesmente ela tem 6 vezes menos gravidade. Algumas pessoas podem saber isso meio de cabeça, de muitas questões que nós resolvemos também sobre isso. Mas, enfim, tá? Dá para fazer. Gravidade proporcional à massa do planeta, inversamente proporcional à distância ao quadrado. Questão 2. Devido à ausência de campo gravitacional, objetos podem flutuar à superfície da Lua. Gente, existe gravidade na Lua, porra. Não é ausência de campo gravitacional. Ela tem massa, ela puxa, né? Acabamos de ver, inclusive, que é 6 vezes menor, é mais fraquinho, mas não é 0. 4. O objeto abandonado próximo à superfície da Lua cai 6 vezes mais devagar. Ai, senhor, eu pensei assim, ó, tem 6 vezes menos gravidade, então vai cair 6 vezes mais devagar, viu? Gente, isso tu tirou do cu, essa proporção. Sim, tem menos gravidade, vai cair mais devagar, mas é a direta proporção. Pessoal, isso aqui é um MRUV. Ó. Faz uma coisa cair numa determinada altura partindo do repouso. Olha o que vocês têm aqui. Vocês têm a altura, é gt² sobre 2. Quer ver uma coisa? 2h sobre g é t ao quadrado. Então, o tempo é a raiz de 2h sobre g. É inversa a proporção. Ah, um é 6 vezes maior, o outro é 6 vezes menor. Não é, tem raiz na jogada. É falso. Não é exatamente 6. Eu poderia dizer raiz de 6. Isso eu poderia dizer. Tá? 8. As marés podem ser explicadas a partir da lei da gravitação universal. Até aí tudo bem. Devido às grandes distâncias entre Terra, Sol e Lua, os efeitos são percebidos por nós independentemente da quantidade de água. Copo d'água tem maré? Não. Claro que depende da quantidade de água também, tá, pessoal? Não tem nada a ver com isso. E 16. Na fase nova, a Lua está entre o Sol e a Terra, não necessariamente alinhada com os outros dois corpos, não precisa estar alinhada, mas ela está entre a gente. A posição entre eles é tal que a face da Lua iluminada pelo Sol está invisível. Gente, é só pensar, ó, aqui está o nosso planeta Terra, aqui está a Lua. Não precisa estar necessariamente alinhado, mas vou desenhar para facilitar. E aqui está o Sol. Gente, quem ilumina a Lua é o Sol. Aí eu pergunto, qual é a face iluminada da Lua? A face iluminada da Lua é aqui, ó. Está na frente do Sol. E essa faixa aqui está o quê para a Lua? Essa faixa aqui está escura. Quando a gente olha daqui, a gente enxerga a Lua completamente escura. Chamamos isso de Lua nova. Ela está lá, só que a parte iluminada dela está para trás. É exatamente isso que está dizendo a 16. Certo, meus amores? Muito bem. E a questão 29. Ao final da exposição, os estudantes e professores entraram em uma sala na qual estavam expostas réplicas de obras modernas, como as do pintor Salvador Dalí. Após o último quadro, podia-se ler a seguinte passagem do livro A Máquina do Tempo, escrito em 87 e 94. Sabem naturalmente
que uma linha matemática, uma linha de espessura zero, não tem existência real. Que viagem, blá, 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 blá. Não há dúvida, continuou o viajante do tempo, que todo corpo real deve estender-se por 4 dimensões, comprimento, largura, altura e duração. Mas por uma natural imperfeição da carne, somos inclinados a... Ai, que blá, blá, blá. Nesse momento, alguns estudantes lembraram as discussões realizadas. A teoria da relatividade, publicada em 1905. Meus amores, teoria da relatividade, nós tivemos uma aula que eu liberei para todos. Se você não é meu aluno, eu liberei essa aula também. Ela está disponível para vocês. Uma aula inteirinha da teoria da relatividade, onde eu discuti para vocês no detalhinho. Para a mecânica clássica, as grandezas massa e tempo são absolutas, ou seja, independe do referencial. Para a mecânica clássica, sim, Einstein mostrou que o tempo passava mais devagar, que a distância ficava mais curta, que as massas também modificavam, dificultava de acelerar. Então, para a mecânica clássica, sim, a pessoa tem uma massa 10 quilos. A pessoa tem uma massa de 10 quilos. Eu olho quando... Um observador, estou olhando para a pessoa. A pessoa tem mais de 10 quilos? Não, né? A pessoa tem uma massa de 70 quilos. Eu estou olhando para a pessoa, ela tem 70 quilos. Aí uma pessoa, outro observador, uma pessoa correndo, olha para a pessoa, ela tem 70 quilos. A pessoa correndo, olha, meu Deus, como ela está mais magra. Não, não. As duas pessoas, dois referenciais, dois observadores diferentes, perceberiam também a mesma massa. Eu estou simplificando aqui a massa que seria inercial, mas estou tentando simplificar. Tá? 2. Na perspectiva da teoria da relatividade restrita, espaço e tempo são estáticos e imutáveis. Dilatação temporal e contração espacial, pessoal, importantíssimo. Espaço e tempo não são mais absolutos, é o cerne da relatividade. Você que assistiu a aula sabe disso. 4. A teoria da relatividade restrita invalidou a mecânica newtoniana. Continua. Que não pode mais ser utilizada mesmo para velocidades muito pequenas. Em velocidades muito pequenas, elas podem sim. Eu também disse para vocês, os engenheiros usam até hoje a mecânica newtoniana. Ela está certa? Na pontinha do lápis, não. Mas ela não é inviável em velocidades pequenas. Agora, se tu botar velocidades rápidas, aí ela falha por terra. Então, aqui, dizer que ela não pode ser utilizada mesmo nas velocidades pequenas é falso. A mecânica newtoniana ainda resiste nas velocidades pequenas. Segundo a teoria, a velocidade da luz é a mesma para todos os referenciais inerciais. Isso é um dos postulados do Einstein. Um deles é a velocidade da luz é a mesma para todos os referenciais. E a outra, as leis da física são as mesmas para todos os referenciais. São os dois postulados. 16. A partir da relatividade restrita, não foi possível estabelecer equivalência entre massa e energia. Foi, sim. E igual a mc ao quadrado. Foi, sim. Tá? E a 32. Conforme a teoria, as leis da física são as mesmas para todos os referenciais inerciais. É um dos dois postulados do Einstein. Resolvi aqui, pessoal, quem sabia o super beabá, que é os dois postulados. A velocidade da luz é a mesma para todos os referenciais e as leis da física são as mesmas para todos os referenciais. Os dois postulados. Sabendo os dois postulados e sabendo que o tempo dilata e o espaço contrai, resolvia todas as questões. Tá? Questão 30, ruim. Questão 30 é ruim. Telescópio é ruim. Telescópio é ruinzinho, pessoal. Qual é a ideia de um telescópio, meus caros? O telescópio, ele tem duas lentes nele. Uma das lentes, pessoal, é a lente em que você vai apontar o objeto. Ah, ficou uma bosta aqui. Uma das lentes... Ah, mas que merda. Calma aí que eu posso fazer uma coisa um pouco menos escrota que isso. Uma das lentes, pessoal, é a lente em que nós vamos apontar para o objeto e a outra lente é a lente que nós vamos colocar no olho, tá, gente? São as lentes que a gente chama objetiva, que ela é assim, tá? A lente objetiva. E nós temos a lente do olho, que é a lente ocular. Gente, o telescópio, ele tem a função de... As duas lentes têm as seguintes funções. Primeiro, causar ampliações. Temos que ampliar. Então, a gente vai usar lentes convergentes. Nós não usaremos lente divergente, que é a que diminui o tamanho das coisas. E como é que funciona na prática, meus caros? Primeiro, tem duas finalidades. Qual é a finalidade? Tu tem uma lente dessas duas que não é responsável exatamente por ampliar. Uma delas é de trazer a imagem que está muito longe, como essa estrela aqui que eu estou observando, para perto. Esse é o primeiro passo. Essa primeira tem esse passo, que é pegar a imagem que está lá longe, ó, pessoal. Deixa eu botar um eixo aqui, o eixo principal das lentes. Pegar a imagem que está lá longe, quase no infinito, e trazê-la para mais ou menos o seu foco. Que seria, sei lá, tipo aqui assim, ó. Aqui, ó, gente. Eu vou fazer uma flecha para cima aqui, tá? Trazer a imagem aqui, ó, para cá. Uma imagem, quando se projeta do outro lado, uma imagem real.
Aqui, tá, pessoal? Ela é real, tá? E perceba que a real causa uma inversão. Aí, o que que acontece? Importante, tá, pessoal? O foco desta lente aqui, ela vai se formar quase no foco, praticamente no foco. Ela se fala, na verdade, entre o centro e o foco. Porque o objeto distante, numa lente convergente, como vocês devem saber, numa lente convergente, quando o objeto está muito distante, aqui tu tem centro, foco, foco e centro, a imagem se forma aqui assim, ó, entre o centro e o foco. Mas como ele está muito distante mesmo, fica praticamente sobre o foco. Ou seja, pessoal, aqui assim, dentro da luneta, deve estar o foco desta aqui primeiro. Agora, esta aqui, pessoal, ó, esta aqui traz para perto. Traz para perto. Agora, esta outra lente aqui vai fazer o quê? Esta outra lente vai causar a ampliação. E agora vocês têm que lembrar, como é que causa ampliação em lente convergente tipo uma lupa? Gente, tu tem que estar bem perto dela. Não tem que? Tu tem que estar bem pertinho dela aqui, ó, tipo assim, para ela fazer uma imagem maiorzona, assim, e virtual, ó. Fazer uma imagem maior. Então tem que estar bem perto. Ou seja, o foco, vou chamar isso aqui de lente 2, tá, pessoal? O foco da lente 2 ou da lente objetiva tem que estar aqui assim, por exemplo, tá? Foco da lente objetiva. Esta daqui, que é a lente ocular, que eu vou chamar, ó, foco 2. Esta daqui, que é a lente ocular, ela vai ter que ter um foco bem mais distante, porque para que isso aqui, ó, acabe sendo bem perto dela, para ela conseguir fazer o trabalho dela, que é ampliar. E nota que a ampliação é feita por meio de uma imagem virtual, né, pessoal? Essa aqui que vai jogar a imagem para o teu olho, tá? Para uma imagem virtual. E a imagem virtual não inverte. Se ela já estava de cabeça para baixo, ela vai fazer uma imagem aqui de cabeça para baixo também. Telescópio é horrível. Tá, pessoal? Fala sobre Galileu e a invenção do telescópio. Acho dificílimo, é um instrumento óptico dificílimo, que é muito cobrado em provas militares. Então, aqui eu acho que daria para tu também dar uma matada aqui e descobrir com mais facilidade. Aqui, ó, vamos ver. 1. As lunetas são instrumentos formados por duas lentes, convergente e divergente. Pessoal, não é divergente. Não vai ser divergente. Até porque a divergente, ela forma uma imagem virtual, direito e menor, a gente está querendo causar o máximo de ampliação possível. Daria para matar por aí, tá? Essa aqui não marca. 2. A primeira lente denominada objetiva, que é a que aponta para o objeto, né, pessoal? Capta a primeira imagem do objeto e tem uma distância focal na ordem de decímetros ou metros. Por quê? Porque tem que estar dentro da luneta, tem que estar dentro da luneta, né? Tem que estar ali dentro. Capta a primeira em decímetro ou metro. A segunda lente, chamada ocular, ela é a que conjuga a imagem final, ampliando, que se comporta como objeto para o olho, que daí o olho vai olhar essa daqui vai vir para o olho. Essa aqui está correta. 4. A luz que vem de um objeto muito afastado incide na objetiva e forma uma imagem virtual. É real, pessoal. Virtual só quando está muito perto da lente convergente, tá? E direita também não, invertido. No plano focal até ok. 8. A imagem fornecida pela objetiva, que é a primeira do objeto, que está apontado lá para o objeto, encontra-se entre o foco e o centro, tá certo? Bem perto do centro, mas entre o foco e o centro. Assim, a segunda lente conjuga uma virtual direita e aumentada. Correto essa aqui. Ruim também, não há dúvida, não marca. A 16 acho que é legal de vocês marcarem, né? As ideias do sistema solar para o Galileu não foram muito aceitas, né? Porra, a igreja estava matando geral, né, pessoal? O Galileu passou a vida preso, certo? Preso porque ele era muito amigo do Papa Henrique, senão ele estava morto. Tá? Essa aqui eu acho que era mais fácil de marcar. Sinceramente, dava para marcar essa aqui com muita facilidade. Se tu não marcasse nenhuma das outras, pessoal, tu erraria 2 das 5. Ó, se eu marcasse só essa aqui e essa, se eu marcasse, peraí, o que eu falei agora? Se eu marcasse só 16, eu ia acertar essa, que eu não ia marcar, eu ia errar essa, acertar essa, errar essa, eu ia acertar 4, não ia acertar 3, desculpa, das 5, eu ia tirar 6 nessa questão, que era mais difícil da prova, só sabendo 16. O que é importante é que tu não marque uma errada como certa, senão tu vai errar uma e ainda vai errar outra. Não marca na dúvida, Beagle. 32. As imagens finais obtidas através das lunetas são direitas. Não, são invertidas no final. Então, meus caros, não marcamos essa aqui também. Essa foi a nossa prova de 2023, já me estendi demais, tá? E por hoje é isso aí. Logo vou postar ainda 2022, 2021. Uma beijoca para vocês, obrigado pela sua atenção. Tchau!